pessoal, tudo bem? Bem, dando sequência aí, né, à nossa série do NanoRiff, eu vou estar passando para vocês um pouquinho sobre as rochas, principalmente voltado às quais eu irei utilizar. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dar alguns comentários para vocês. Bem, tratando-se de rocha, nós temos que ter sempre em mente como será a forma do preparo dessas rochas, né? Bem, eu vou comentar um pouquinho aí, basicamente a formação, de como é a formação dessas rochas, mas uma grande dúvida que eu encontrei no meio foi usar ou não água sanitária, né, lavar ou não, colocar direto no display sem fazer nenhum tipo de tratamento para essas rochas. Ficam algumas observações aqui para vocês, que existem basicamente dois tipos de rocha. As rochas naturais, seja ela rocha viva, nomeada assim devido a ter já um processo de biologia formada em seu interior, na sua superfície, enfim. São rochas já maturadas em aquários ou até mesmo no oceano, a qual é coletada e todo um preparo aí para o transporte da mesma para evitar a grande perda, né, uma perda de grande massa dessa microbiologia que se encontra nela. Por isso a característica de ser chamada rocha viva. A rocha natural, que seria uma rocha natural morta, vamos dizer assim, a qual não contém mais biologia. Tá? Uma rocha aí já seca, né, que foi extraída do meio aquático, né, marinho, e obviamente perdeu-se aí todas as colônias de bactéria que nelas existiam. E também as rochas artificiais, aí basicamente feitas com materiais calcários ou também com materiais que possam vir a tornar, utilizando materiais que venham a tornar o pH alcalino, né? Basicamente aí com esses cimentos cola que são utilizados no mercado. Bem, então partindo desse processo, vamos falar um pouquinho sobre as rochas, né? São agregados aí de minerais, tá? Eles vão se formando de uma forma natural na crosta terrestre. Uma rocha, portanto, ela não é homogênea, nunca vai ser homogênea, né? Bem, conforme a sua origem, pode ser aí classificada em ígnea, desculpem, ou a magmática também, sedimentar e metamórfica. Basicamente, nós vamos nos prender às rochas sedimentares, a qual é dividido aí, está na classificação das rochas que nós iremos utilizar, tudo bem? Alguns exemplos aí para vocês de rochas sedimentares. Bem, como é que se forma isso aí? Na verdade, ocorre um intemperismo físico e químico também de rochas sedimentares. Bem, vai acontecer aí um processo de erosão, tá? Esse processo ele vai ser transportado, será depositado em um determinado local, a diagênese vai ocorrer, né? E a litificação, que seria a compactação, né? Nada mais é do que se compactar esse material, dando assim origem às rochas sedimentares propriamente ditas. Então reparem ali no desenho, todo esse processo aí ocorrendo ali, desde o processo erosivo, o transporte, né, com suas sedimentações, e aí a formação dos sedimentos, ok? A diagênese seria um termo, uma pressão basicamente que ocorre, que os materiais estão sujeitos, ocorre uma pressão muito grande em cima deles, e esses sedimentos eles ficam mais compactados, eles ficam mais agregados, né? Acabando assim por se ficarem ligados por uma espécie de cimento, né? Bem, esse é um processo aí da diagênese. Um exemplo aí citando a areia, formando aí um arenito, ok? Então esse é um exemplo bem básico para a gente entender como se formam as nossas rochas.
E aí, qual seria o tipo de rocha realmente que nós encontramos no meio? Seria de classificação biogênicas. Essas rochas, elas são o resultado do processo acumulativo, né, e de consolidação dos restos de seres vivos, ou produtos de várias atividades, tudo bem? O exemplo aqui citado, nós podemos ver os calcários, né, conquíferos, os corais também de recifes, né, os calcários recifiais, e também aí os carvões, tá, que também são desses meios mesmos, tá? Aí um exemplo mais específico também, ó, com as suas classificações que eu busquei em literatura. Os conquíferos seriam a formação, né, por acumulação e a transformação de conchas e animais marinhos, mortos, obviamente, tá? Os calcários recifais seriam aqueles resultados de estruturas produzidas pelos corais, e os carvões são formações por acumulação e transformação também de determinadas condições de restos de plantas. Então, 3 exemplos aí muito voltado para o nosso meio. E aí, gente, o que que eu fiz, né? Saindo agora um pouco da literatura, por esse bom entendimento, o que fazer, né? Eu, particularmente, fiz o seguinte: eu estudei bastante e, não ainda satisfeito vendo polêmicas aí acontecendo em fóruns, grupos de WhatsApp, no YouTube e vários colegas também, eu resolvi também discutir aí, fazer uma boa discussão entre as pessoas mais experientes no meio, né? Então, através disso, eu cheguei às minhas próprias conclusões que estão adiante. Bem, eu fiz também uma avaliação aí da quantidade a ser utilizada. O que o meu sistema, em relação a volume, necessita? Qual seria aí o poder de biologia necessário à quantidade, o volume de água que eu terei no meu nanorriff? As alterações para melhor atender o sistema seria eu quebrei alguns pedacinhos da rocha para fazer devidas colocações, montar aí uma boa base, toca, aumentei alguns orifícios e assim tendo aí um aproveitamento muito grande também para suprir a demanda do meu sistema, ok? Fiz um bom estudo de hardscape, que eu já falei nos vídeos anteriores a vocês. Eu acho que é uma parte mais difícil, pelo menos para mim, né? É muito complicado você achar bonito um hardscape único, né? Eu acho que o aquarista aí nunca está satisfeito com seu hardscape, mas eu deixo uma grande dica, gente. Acostumem com esse hardscape, que seria o melhor para o seu sistema, tudo bem? Lembrem que eu falei aí com relação ao posicionamento de corais, principalmente, tá? A toca, abrigo para os peixes, poder de circulação da água também entre essas rochas para evitar acúmulo de sujidades, né? Então não é sempre aquele que melhor vai agradar aos seus olhos, tudo bem? O que é muito bonito para mim pode ser muito feio para você, por exemplo, ok? Bem, eu utilizei sim água sanitária. Eu fiz uma imersão das peças, das rochas, né, por 5 horas. Eu não achei em literatura um tempo aí que pudesse me assegurar realmente que seria ali anulado qualquer tipo de micro-organismo que pudesse estar depositado no interior das mesmas. Então eu optei aí fazer uma média aí que algumas pessoas usam por 1 hora, 2 horas, outras por 12, 24 horas, aí, enfim, eu utilizei 5 horas, tá? Isso foi o que eu fiz. Lavei abundantemente em água corrente, exaustivamente em água corrente, além de emergi-las também e retirar dessa água de imersão. Trocava essa água do balde, né, a qual utilizei, um recipiente o qual utilizei, para emergir água limpa, né, água da torneira, e emergia, tirava, enfim. E depois deixei com a água corrente caindo em cima delas. Eu vou mostrar aí para vocês. Bem, eu deixei aí
e a exposição ao sol, tá? Por tempo indeterminado, também não existe literatura aí dizendo. A gente consegue entender aí, né, que essa solução a qual eu utilizei, ela é volátil à luz, né? Então eu expus aí as rochas na iluminação solar realmente aí. Então esse é o processo qual eu fiz. E aí na prática o que eu realmente fiz? Então seguem aí algumas imagens, alguns vídeos para vocês do processo qual eu fiz. Tudo bem? Vamos lá, meus amigos. Um grande abraço para todos. E aí, pessoal, tudo em ordem? Tudo bem? Já deram joia? Já deixaram like lá? E os comentários? Vamos lá? Todos nós juntos? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí, ó, de como eu fiz aí a lavagem, né, das rochas. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Um abraço aí. Se inscrevam no Vilcris Marrife, cliquem no sininho e, por favor, deixem o like. Um abraço. Observem vocês que eu peguei a rocha e coloquei em imersão em água sanitária com cloro. E na hora já surgiu ali um pedaço de plástico. Mas o que eu quero tentar chamar a atenção a vocês, olha a diferença na cor da água. Olha como essa água está leitosa, com vários micro-organismos já em suspensão, né? Enfim, uma água suja, leitosa, que saíram dessas rochas especificamente. E a outra agora, observem vocês, olha a diferença. A mesma quantidade de solução de água sanitária para água, a mesma proporção, e olha a diferença. E essa saem bastante microbolhas, né? E a outra menos. Então acredito que a outra esteja realmente aí bem, bem suja mesmo, ok? Nessa sequência, aquela rocha, na verdade são duas que estavam aí, as maiores, dentro daquele balde bem suja, água bem turva. Olha como se encontra agora, depois de 5 horas. Eu apenas desprezei, enchi esse balde uma vez, esvaziei e mais uma vez eu enchi. E olha a transparência da água, né? Então observem vocês aí que realmente saiu bastante matéria, acredito orgânica, residual, né? Que estava dentro dessas rochas. Então aí elas estão imersas em água da torneira, tá bom? Observem aí depois em sequência a outra, a outra rocha também como ficou. Aí são a outra rocha, da mesma forma, né? Observem aí a transparência realmente, né? A qual se encontra também a água desse balde. Né? Esse, em primeiro momento, vocês viram, já estava bem mais clara a água, né? E aí realmente, olha a qualidade a qual ficou a água. A diferença é muito grande. Eu fiz o mesmo processo, esvaziei a primeira vez, enchi novamente com água da torneira, esvaziei e coloquei sob imersão aí. E aí essa é a tonalidade da água, totalmente transparente. E aí, com o passar aí de um determinado período, observem, eu consegui notar como se fosse uma larva ou algo semelhante aí em flutuação, com a água já transparente, aquele balde a qual estava bem turva a água, né? E aí a água depois ficou totalmente transparente, como vocês notaram, e aí eu reparei, como se fosse uma larvazinha aí na superfície da água, né? Realmente eu não sei o que é, mas que com certeza foi algum micro-organismo aí que estava dentro da rocha e acabou saindo. Vejam bem, gente, olha que interessante, né? Como nós falamos aí das rochas sedimentares, vejam bem, aí tem a rocha, né, de possivelmente a base de corais, né? E olha aí, no meio, olha, eu quebrei a rocha, né, para fazer o layout, como eu falei para vocês, montar o melhor hardscape possível. E aí a gente observa aí uma concha, né, uma ostra fixada entre elas. Aí vocês imaginem, né? É um depósito aí, um fóssil que acabou ficando, né?
Aí vocês observem, ó, pequenas conchas também, né, fixadas nesse esqueleto calcário. Certamente também a base aí foi de corais, né, coral morto aí, foram se depositando e formaram essa rocha aí. Aí caracterizado, né, através de zoom, observem também lá, ó, a conchinha a qual eu falei para vocês. Aí é uma porosidade que vocês vão poder observar muito grande quando eu coloco a água, né? Observem bem aí, ó, a quantidade realmente de absorção, né? O poder de absorção que se encontra nessa rocha. À medida que eu vou colocando a água da torneira, vejam vocês aí que realmente, né, nas duas rochas que nós vimos, observem vocês aí como aparece o poder de absorção da água, né? Como se fosse uma esponja, né? Então essas rochas são altamente porosas, são basicamente como formação de trabéculas, como nossos ossos são formados, trabeculares, e aí ocorre realmente aí essa grande absorção, né? E aí uma outra rocha também que eu peguei, seguindo o mesmo processo, né? Com o meu filho me ajudando, participando de todo o passo a passo, né? E aí, ó, olha como ela absorve rapidamente, né? Bem interessante isso aí em destaque, eu achei muito legal estar passando isso aí para vocês, porque realmente é o meu primeiro contato também, e eu achei muito interessante, acredito que vocês também estão gostando aí de ver essas questões. E aí, meu filho me ajudando aí no processo de benfeitoria do nosso processo. E aí a gente vai guiando os mirins, né? Dando gosto, fazendo com que eles entendam. É bem gostoso, é muito bom isso, né? Aí você vê aí a felicidade do meu meninão aí, podendo fazer a ajuda com o papai dele aí. E aí, ó, resolvi botar uma rocha em cima da outra. E aí a água da torneira, tá vendo? Caindo lá, ó, abundantemente. Eu fiquei algumas horas fazendo esse processo aí de imersão. E aí, o lindão aí agradecendo. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Agradeço a paciência de todos vocês aí por estarem participando do Vilcris Riff. Fica aqui meu muito obrigado. Se inscrevam no Vilcris Riff. Deixem seu like, os comentários, que somam muito o nosso canal, ok? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo aí, que bem em breve eu estarei mostrando para vocês como ficou a vedação da caixa de vidro. Um abraço a todos aí.